Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, no começo da Bíblia, logo após Juízes, livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2. De manhã ministramos sobre o capítulo 1, à noite vamos ministrar no capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Amém? Encontraram o texto? Diz assim o versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Então ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atento ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você. Quando você ficar com sede, vai até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes você não conhecia. Antes disso, você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tire também algumas espigas dos feixes e deixe cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam.
E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos resgatadores. Pai, nós temos lido a Tua boa e santa palavra, Senhor. Eu peço a Ti que Tu venhas, ó Pai, falar com cada vida nesta noite. Que Tu venhas derramar a Tua unção, a Tua graça abençoadora sobre todos. Pai amado, cada vida aqui precisa e depende do Senhor. Cada um aqui necessita, Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, com a Tua unção. Toca com o Teu poder. Toca com a Tua bênção, no nome de Jesus. O que fazer diante de um impasse? O que fazer quando a gente não sabe exatamente o que fazer? Como fazer a melhor escolha? Como acertar nas decisões? Muitas vezes a gente tem que decidir e não sabe o que decidir. Nós temos que escolher uma opção e nem sempre nós temos convicção daquela opção. O que fazer? Como ter a sabedoria necessária para que sejamos pessoas bem-sucedidas, para que sejamos abençoados em meio às dificuldades da vida? Como agir de uma maneira agradável a Deus, quando tudo parece difícil, quando a gente não encontra facilmente a solução para o problema? Nós estamos ministrando nesse dia, ministrei a primeira parte da mensagem nesta manhã, e agora à noite a segunda. Aqui é uma história de uma mulher chamada Ruth. Ela era de Moabe. A sua história é complexa, porque Noemi, a sua sogra, ela se dirigiu com um marido e 2 filhos para Moabe, para o país vizinho Moabe. E eles foram para lá num momento de grande crise em Belém. Eles eram de Belém. Belém significa a casa do pão. Mas estava faltando pão na casa do pão. E quando eles decidem ir para lá, imaginavam que teriam uma vida boa, interessante a partir daquele momento. Naquele país, Noemi perde o marido, morre. Os 2 filhos se casam com 2 moabitas, pessoas estrangeiras. 10 anos depois, os 2 maridos das suas noras morrem, os 2 filhos morrem também. Então aquela mulher que saiu com o marido e os filhos, com esperança de ter uma vida melhor, acabou fazendo uma opção ruim e passou a ter uma vida muito pior. Ela perde quase tudo ali. Perdeu o marido, perdeu os filhos, quase tudo. Por quê? Porque as noras amavam a Noemi. Ela conseguiu cativar as noras. E as noras começaram a aprender de Noemi. Começaram a aprender sobre o Deus de Noemi. As noras tiveram ali
as suas experiências. Mas chegou no momento que Noemi vai ouvir que lá em Belém Deus tornara a abençoar aquele lugar. E o pão voltar àquele lugar. E ela decide voltar. As noras quiseram ir com ela, mas ela insistiu para que as noras ficassem com a sua família no país de Moabe. Choraram muito e uma das noras resolveu ficar ali. Resistiu, mas resolveu ficar. A outra nora, Ruth, resolveu ir junto. Falou assim, ó, eu não vou me apartar de você, não insista. Aonde quer que você for, eu irei. Onde pousar, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela tinha abraçado o Deus de Israel. E ela estava entendendo que Deus tinha propósitos na vida dela. E ela queria ir embora com a sogra. Não era uma coisa fácil fazer aquilo. Porque ela teria que deixar pai, mãe, família e as pessoas do seu país. Mas Ruth agora, ela vai ter uma decisão muito sábia. E uma decisão que haveria de mudar completamente a sua vida, o seu futuro. Então, de manhã, nesse primeiro capítulo, eu ministrei uma sábia decisão. No momento de dificuldade, no momento de grande dificuldade, com a morte ali dos maridos, Ruth vai ter uma sábia decisão. Em segundo lugar, no momento de esperança, surge a comida em Belém, era uma esperança, e ela vai tomar a decisão de ir com a sogra. No momento de superação, ela tinha a oportunidade de superar toda aquela luta, e entrar num novo momento, e ela fez isso. E no momento de deliberação, ela deliberou certo, ela escolheu certo, ela fez o certo. Ela teve uma sábia decisão, e a vida dela haveria de mudar. E aqui nesse capítulo que nós lemos, nós já vamos ver Ruth lá na terra de Judá. Nós vamos ver aqui Ruth junto com a sogra, ali na terra que moraram o seu marido, o seu sogro, o seu cunhado. E nós vemos aqui, especialmente no capítulo 2, ela tendo aqui algumas atitudes que haveriam de mudar completamente a sua vida. Aquela mulher estrangeira, moabita, uma mulher cujo povo tinha ídolos, um povo que não conhecia e nem servia ao Deus verdadeiro. Aquela mulher vai ter uma vitória tão grande, tão excepcional, por causa de uma sábia decisão de sair da sua terra e ir para lá. E quando ela lá chega, ela continua decidindo certo, e Deus a abençoa. Essa mulher, ela vai ter um livro na Bíblia, é impressionante. Era uma mulher moabita. E vai ter o livro de Ruth, está na Bíblia, lá no céu. Hoje ela, sentada, ela fala assim, eu tenho um livrinho lá naquele livro sagrado. Ela vai entrar para a história, ela vai se casar com Boaz. E ela vai ser simplesmente a bisavó do rei Davi. Olha tudo que essa mulher vai encontrar na vida. Tudo porque decidiu certo. Nós precisamos aprender a decidir bem. Vamos lá. Diga assim, uma sábia decisão. Diga assim, eu preciso decidir com sabedoria. Você tem uma decisão a tomar? Você tem algo a realizar? O que você quer decidir? O que você precisa fazer? Diante das dificuldades inerentes à vida, como você tem decidido? Como você tem agido? Nós, durante esse mês, queremos falar de decisões abençoadas. E nós precisamos nos preocupar em decidir sempre da melhor maneira. Decisões dentro da nossa casa, como decidir bem ali.
decisões lá no trabalho, como ter a melhor decisão na vida profissional, decisão na igreja, como decidir em fazer o melhor, né, para Deus. Nós precisamos decidir sabiamente. Nós precisamos saber decidir. E quando sabemos decidir, a nossa vida muda. Ainda que os problemas sejam muitos, mas a nossa vida caminha vitoriosamente. E nós podemos encontrar uma bênção tão grande como Ruth encontrou, se tivermos uma decisão tão sábia como a dela. Ela, de Moabe, vai se tornar uma pessoa relevante, importante, inclusive na Bíblia, especialmente para Deus, sobre quem estamos ministrando nesta noite. Amém? Então vamos lá. Uma sábia decisão, diga assim, de alguém que não se entregou. Olha o versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Interessante isso. Nós não sabemos se Ruth, lá em Moabe, era de uma família abastada ou não. A Bíblia não entra em detalhes com relação à sua família em Moabe. Mas quando ela decide seguir com a sogra para a terra de Judá, para Belém, ela estava ali abrindo mão de tudo que tinha no seu país. Família, amigos, bens e os falsos deuses. Ela estava abrindo mão da sua história. Ela estava deixando para trás uma vida que ela vivera durante tanto tempo. Ou melhor, durante toda a sua vida. E quando ela chega agora em Belém, ela e a sogra, a cunhada Ficara, Ofra Ficara, quando ela chega em Belém, ela pensou: o que nós vamos fazer agora? O fato dela ter mudado de lugar, o fato dela ter ido para um lugar que Deus estava abençoando, o fato dela estar ali, por si só, não resolvia. Eu estava dizendo de manhã, muitas vezes a gente sai de um lugar para o outro, e o problema vai conosco. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer fazer a coisa da maneira que achamos correta. A gente vai para um lugar, mas a luta, via de regra, nos acompanha. E ela tinha problema lá onde estava. Agora ela chega e pensou: como é que nós vamos comer? Como é que vai ser a vida? A tradição de Israel, inclusive bíblica, alguém da parentela do seu sogro, Elimeleque, alguém da parentela poderia resgatá-la. O que era o resgate? Ela não tivera filhos com o seu marido, nem a sua cunhada com o outro filho de Noemi. Noemi, então, não tinha descendente. Israel, a terra dada, permanecia com a família, mas aquela família tinha que ter descendência. E o resgatador teria que ser necessariamente um parente do homem, no caso aqui, que tinha morrido. E essa pessoa poderia chegar e falar: olha, eu tenho aqui o preço do resgate. E quando fazia isso, a pessoa se casava com alguém daquela família. Como Ruth optara em seguir a sogra, o resgatador iria pagar as contas devidas, assumiria um casamento com Ruth, geraria um filho, e aquele filho seria o herdeiro. Aquele filho seria o herdeiro, inclusive, da Noemi. Especialmente da Noemi, no caso, porque ela era herdeira do seu marido. Então, isso aqui era muito importante. E quando ela chega lá, ela não tinha a menor ideia quem iria resgatá-la, o que iria acontecer, se ela poderia constituir família.
Mas o que nós vemos nesse versículo aqui é importante. Ela falou para a sua sogra: deixa-me ir ao campo apanhar espigas. O que nós vemos aqui? Essa mulher, ela não se entregou diante da dificuldade. Uma sábia decisão de alguém que não se entregou. Queridos, nós somos tentados a nos render diante dos problemas. Muitas vezes os problemas da vida vêm sobre nós e nós somos vencidos pelas lutas, nós somos vencidos pelos problemas. Aquele mal nos domina e a pessoa não consegue sair daquela situação. Tem pessoa que tem uma empresa, aquela empresa vai mal, nunca mais ele consegue ter um outro negócio. Por quê? Porque se entregou. Tem um problema dentro de casa, em vez de lutar para manter o casamento, a família, a pessoa se entrega diante do problema e é vencido pelo problema. Muitas vezes na vida espiritual, em meio a uma crise, a pessoa, em vez de correr mais para Deus, a pessoa corre de Deus, se distancia de Deus. Quando a gente se entrega diante do problema, a gente está caminhando para o fracasso. E nós vemos aqui que ela não se entregou. Ela chegou lá e pensou: o que nós vamos comer agora? Ela falou para a sogra: deixa comigo. Eu vou ao campo apanhar espiga. Mas ela não conhecia ninguém. Ela estava numa terra estranha. Mas ela falou: eu vou apanhar espigas. Eu vou trabalhar. Eu vou arrumar comida para mim e para você. Ela diz isso à sogra. Ela vai à luta. Ela não se entregou. Não se entregou. Diante da luta, a gente não pode se entregar. Muitas vezes a gente está abatido, triste, desanimado. Isso é normal acontecer, mas nós não podemos nos entregar. Não se entregue. A situação está difícil, não se entregue. Você não está vendo uma boa saída, espera em Deus. Você está achando que não vai conseguir vitória, não se entrega. Não se deixe vencer. Não se deixe derrotar. Levanta a tua cabeça. Não se entrega. Deus é com você. Vença o desânimo. Vença a crise. Vença a dificuldade. Não se entregue. Nós vivemos num mundo que muitas pessoas se entregam diante da luta. E essas pessoas não conseguem vitória e nem poderia conseguir, porque se entregaram. Você não nasceu para perder, não se entrega, aplauda o Senhor. Uma sábia decisão, diga assim, de alguém que buscou o triunfo. Olha aqui o versículo 6. Respondeu-lhe o servo. Boaz vai chegar ali. Boaz é a pessoa certa para ela. Quando ele pergunta: quem é essa moça? Ele vai dizer: essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Mas veja bem ali. Ela estava ali lutando. Ela vai trabalhar o tempo todo. E aquele empregado do Boaz, ela vai para a terra de Boaz sem saber que estava naquela terra. Boaz era parente do seu sogro que tinha morrido. E ela vai para aquela terra e ela trabalha. E o servo diz: olha, ela trabalhou o dia inteiro. Só parou um pouquinho para descansar, no caso, na hora da refeição. Aquela mulher buscou a vitória, ela buscou o triunfo, ela estava determinada. Em meio àquele lugar, em terra estranha, pessoas estranhas, não conhecia ninguém. Noemi não foi com ela, Noemi já tinha idade. E ela vai até ali, e ela vai trabalhando e lutando, sem saber o que poderia lhe acontecer. Mas ela tinha um objetivo bem definido: eu vou vencer nessa terra, amém? Diga assim: eu vou vencer. Ela foi para lá para vencer. Ela não saiu da sua terra para perder.
Ela foi para aquele lugar para vencer. Então ela vai ficar o dia inteiro. E Boaz vai chegar, mas quem é essa moça? Não, essa moça está aí o dia inteiro trabalhando. Essa moça trabalha muito. E ela é nora de Noemi, que voltaram de Moabe. E aí ele vai se aproximar e vai conversar com ela. Mas o interessante, essa moça tinha tudo para não dar certo. Ela era uma mulher viúva, de outro país, uma mulher estranha. Faltava-lhe muita coisa para ela se tornar uma serva de Deus em Israel. Mas ela tinha um alvo na vida, ela pensava, eu vou triunfar. E quando ela trabalhava com determinação, ela lutava, ela estava ali no meio de todo mundo, correndo algum risco, porque ela estava no meio de pessoas estranhas. Mas ela tinha o seu alvo, ela queria o triunfo, ela queria a vitória. Ela queria a vitória. Ela sabia que podia vencer. Você sabe uma coisa na nossa vida? Muitas vezes a gente deixa de ir à luta, a gente deixa de trabalhar como devia, porque a gente não tem um alvo. E algumas vezes nós temos o alvo, mas nós não priorizamos o alvo. A gente tem que saber o que quer. O que eu quero na vida? Eu quero fazer uma boa faculdade e ter um bom trabalho. Isso é um alvo. O que eu quero na vida? Eu vou fazer um concurso público, se prepare para ele, é um alvo. O que eu quero na vida? Eu quero ter o meu próprio negócio, eu vou fazer ali e espero que dê certo. Isso é um alvo. O que eu quero na vida? Eu quero fazer um bom casamento, é um alvo. O que eu quero na vida? Eu quero cuidar bem dos meus filhos e facilitar a vida deles para o futuro. Isso é um alvo. O que eu quero na vida? Eu quero estar na igreja e ali descobrir os talentos que Deus me deu e servi-lo com interesse de coração. É um alvo. Se nós queremos triunfo na vida, nós precisamos ter um alvo bem definido. Alguns alvos podemos estabelecer. Em cada área da nossa vida, nós temos que ter um alvo. O que eu quero disso? A gente não pode deixar a vida nos levar. Não. Nós temos que caminhar com o Senhor, entendendo que Deus tem grande vitória para nós, que Deus tem triunfo para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos olhar para frente e pensar, olha, a vida está difícil e eu não vou conseguir. Quem pensa assim já perdeu. Você tem que pensar, eu vou ganhar. Eu vou ter uma vida abençoada. Eu vou ter uma vida com qualidade. Eu vou ganhar. Eu vou triunfar. Ainda que tudo pareça contra você. Essa mulher aqui sozinha vai ali no meio de pessoas que ela não conhecia. E ela pensou, meu futuro vai ser bom. Talvez ela não imaginou que seria a bisavó do rei Davi, do qual haveria de nascer o Salvador do mundo. Talvez ela não imaginou tanto, mas ela conseguiu demais, porque foi uma mulher que tinha o triunfo como seu grande objetivo. O que você está esperando de Deus? O que você espera da vida? Você tem que esperar o melhor. Você tem que acreditar no melhor. Você tem que buscar o melhor. Você tem que olhar para frente e falar, eu não temo os males deste mundo. Ainda que tudo pareça difícil, você fala, eu vou conseguir. Você tem força de Deus. Você tem a graça do Senhor. Levanta a tua cabeça e caminha vitoriosamente. Aplauda o Senhor. Uma sábia decisão. Terceiro lugar, diga assim, de alguém que não se acomodou. No versículo 7, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco quando esteve descansando. Interessante, me chama a atenção isso aqui, eu quis salientar esse versículo que eu citei há pouco. Tem pessoa que tem um alvo até, tem um objetivo.
Mas a pessoa, ela consegue pouco. Ela não consegue tudo que podia. Tem pessoa, é como no caso do azeite. O azeite daquela viúva acabou quando acabaram as vasilhas. Tem pessoa que se autolimita, limita a si mesmo. Tem pessoa que quer conseguir alguma coisa, mas não quer tanta coisa. A gente tem que aprender com Deus e com a vida. Eu posso mais, mais e mais. Nós não podemos nos acomodar. A sábia decisão é de quem não se acomoda. Tem pessoa que se acomoda. Ele quer comprar um carrinho, ele compra ali, está tudo muito bom. Tem uma casinha e fala, não precisa melhorar não, tá ótimo e tal. Mas você pode melhorar a vida, sim. Deus muitas vezes está olhando lá dos céus e pensando, eu quero abençoar essa vida. Mas essa vida se acomodou, tem gente que se acomoda. Tem pessoa que em todos os aspectos da vida se acomoda. E deixa de buscar o que poderia buscar. O Senhor muitas vezes tem coisas melhores para nós, mas o que estamos fazendo para conseguir essas coisas? O que estamos? Estamos atirando as flechas que deveríamos atirar? Estamos buscando aquilo que poderíamos buscar? Estamos indo para o alto mar para conseguir os melhores peixes? O que fazemos da nossa vida? Estamos passando por essa pandemia e tem gente que pensa, é tudo muito difícil. Quem pensa assim, já perdeu. Quem olha para frente e fala, eu vou dar a volta sobre isso e vou conseguir vitória, e não se acomoda. Tem pessoa que está em casa e se acomoda. Tem que trabalhar e levanta 10 horas, aí não tem jeito. Aí a vida fica difícil. Eu preciso vender, não vai vender. Eu preciso conseguir isso, não vai conseguir. Tem pessoa que começa a fazer uma faculdade e para. Olha, eu vou ser médico. Para no cursinho, não tem jeito, não vai ser. Eu vou ser advogado. O que você está fazendo para ser advogado? Eu vou ser isso, aquilo, mas a pessoa não pode se acomodar. Tem gente que consegue até fazer um curso, mas depois que fez, se acomoda. Se acomoda. Eu conheço pessoas, não estou criticando, hein? Quem está em casa ou aqui, apenas observação. A pessoa se forma em direito, não é fácil fazer o curso de direito, são 5 anos, né? E depois tem aquela OAB. Eu até discordo daquele exame, mas tem pessoa que não passa nunca ali. Por quê? Porque se acomodou. Não vai aqui uma crítica, é uma observação. A pessoa não pode se acomodar. Você tem que pegar aquilo na mão e falar, eu vou vencer. Eu vou vencer. Sem querer elogiar, mas citando, eu me lembro quando o Israel passou naquela prova 6 meses antes de terminar o curso, e podia fazer. Ele falou, me lembro na época, me veio à mente, eu vou fazer, e passou. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu passei. Mas se não acabou o curso ainda, mas passei. Quando acabar, já sou advogado. A pessoa não pode se acomodar. A vida é assim, nós não podemos. Tem pessoa que consegue uma coisinha e está bom. E está bom. Você vai tocar violão, você pode ser o melhor tocador de violão, você não precisa tocar do mesmo jeito sempre. Você vai cantar, você pode aperfeiçoar o canto. Você vai pregar, você pode melhorar a tua pregação. Você vai ser um diácono, você pode melhorar e ser o melhor diácono. Vai ser um presbítero, você pode ser um presbítero muito mais abençoado. Você lá na tua firma que trabalha, você pode ser melhor. Tem pessoa que entra numa firma e ele tem ali um emprego simples, e ele morre com o mesmo emprego. E fala assim, eu fui perseverante. É muita perseverança, irmão. A pessoa pode melhorar. Você pode chegar na firma e falar o seguinte, eu quero mais. Ah, mas isso é ganância. Não é. Isso é ter alvo, é buscar. Essa mulher conseguiu, porque ela olhou para a frente, ela não se acomodou. A vida de quem não se acomoda, a vida de quem acredita, a vida de quem insiste, a vida de quem luta, a vida de quem trabalha. A vida é assim. Você tem que melhorar, você tem que conseguir. Alguém fala assim, eu gostaria de passar num concurso público. É tão difícil, mas alguém tem que passar. Se você estudar muito, você vai passar. Alguém vai passar. Né? Um dia uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu vou fazer o vestibular,
e eu estou orando muito para passar no vestibular. Eu falei, amém, fiquei feliz. E eu perguntei, você está estudando também? Como assim, pastor? Não, eu disse que estou orando. Excelente. Mas Deus não é injusto. Se você não estudar, o que estudou vai tirar nota maior e vai passar. E você vai ficar orando, vai te ajudar a oração. Mas você tem que estudar, você tem que se esforçar. A vida de quem não se acomoda. Ninguém consegue nada se acomodar. O médico vai formar o curso dele. Se ele não se dedicar, daqui 10 anos ele está ultrapassado. Já não consegue ser um bom médico. A pessoa não vai conseguir ser um bom dentista. Não vai conseguir ser bom em nada. A vida é para quem não se acomoda. Tem pessoa que caminha e sentou. Aí não dá. A Ruth podia chegar lá e trabalhar algumas horas, colher umas espiguinhas e falar, estou indo embora, levar para minha sogra. Chegar lá, vamos fazer essa comida e tá bom. Eu já fiz o que devia. Não. Ela ficou o dia inteiro, ela insistiu, ela continuou insistindo, porque ela sabia que Deus tinha muito para ela. Aplauda o Senhor. Uma sábia decisão, para encerrar, diga assim, de alguém que buscou seus sonhos. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Interessante, eu estou terminando essa mensagem. O Boaz gosta do jeito dela. O Boaz passa a cuidar dela. Fala, deixa essa mulher aqui, deixa ela colher. E depois que colher, vocês deixam cair espigas para ela pegar. Deixa aqui, é para cair. Ele resolveu cuidar daquela mulher. Quando Ruth voltou para casa com muita comida, inclusive ganhou comida ali dos empregados de Boaz, e ela comeu e guardou para a sogra, né? Levou para a sogra, chegou com comida para a sogra comer, chegou com aquela espiga, chegou com tudo aquilo, era muita coisa. E aí a Noemi perguntou, mas de onde vem? Eu acabei parando numa terra de um homem chamado Boaz. Falei, Boaz é um dos resgatadores. E Boaz era um homem rico, um dos mais ricos. Tem pessoa que acerta o alvo de primeira. Ela foi na terra que deveria ter ido. Tinha meta, tinha objetivo, tinha alvo, deu certo. Só que tinha um detalhe. Ali tinha uma ordem do resgate. Uma ordem. E o Boaz não era o primeiro da fila. Tinha alguém que poderia resgatá-la e estava na frente. Mas Deus tinha um propósito dela ficar com Boaz. E lá na frente o Boaz mesmo vai falar, depois que ela tem um encontro, ela procura Boaz, ela vai ali, ela demonstra todo o interesse por Boaz. E quando ela demonstra aquele interesse, Boaz procura aquele homem que tinha o primeiro direito. E ele conversa com ele. E acaba conseguindo a liberação. A pessoa desiste. E Boaz chega e vai resgatar Ruth e vai abençoar Noemi. E o casamento acontece e a bênção vem sobre aquela mulher. Mas era uma mulher que tinha sonhos. Você já pensou a pessoa deixar a sua terra, deixar tudo, ir para uma terra estranha, de repente ela vai se casar com uma das pessoas mais importantes daquela terra. E com direito, ela tinha direito. Ela não estava ali simplesmente passando o tempo. Ela tinha direito de fazer aquilo. Era algo realmente importante. Está duro abrir a folha aqui. Né? Olha aqui o versículo 13 do capítulo 4. Assim, Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu a ela que ficasse grávida e tivesse um filho. E o nome do filho era Obed. E Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Aquela mulher
determinada, sonhadora. Uma mulher que parece que estava abrindo mão de tudo de bom. Na verdade, ela estava caminhando para tudo melhor que Deus tinha para ela. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? O que você está buscando? O que você deseja na tua vida pessoal, na tua vida sentimental, familiar, na tua vida profissional, na tua vida espiritual? O que você quer? Se você tem sonhos e você os coloca diante de Deus, com certeza Deus virá e vai te abençoar. Deus tem bênção para você. Mas nós precisamos sabiamente decidir pelo caminho que Deus quer que andemos. Decidir andar corretamente e fazer o melhor. Mas buscar de Deus a decisão que nos abençoa. Amém? Não se entregue. Não se acomode. Olhe para frente, busque o triunfo e corra atrás dos teus sonhos. Corra atrás dos teus sonhos. Você tem que ter sonhos. Você tem que ter meta. Você tem que ter alvo. Você tem que querer. Você pode mais. Você pode ser muito mais abençoado. Você pode ser mais feliz do que é. Você pode conseguir. Mas você tem que olhar pela frente e falar: eu quero, eu posso, eu vou. Deus é comigo. Ruth, a Moabita, foi parar na Bíblia. Ruth, a Moabita, tornou-se bisavó do maior rei da história. Ruth, a Moabita, está na história do próprio Jesus. Deus tem algo para você, amém? Deus tem algo bom para a tua vida. Deus tem algo diferente para você. Mas você tem que saber decidir. O que Deus está pedindo a você? O que Deus está te orientando? Você tem que se levantar e acreditar e tomar posse dessa bênção. Fique de pé.